Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês o ômega 3 natural. Você tem vontade de fazer suplementação de ômega 3, mas você não sabe assim a procedência dele, se realmente é ômega 3, porque às vezes é melhor não fazer suplementação do que você não estar utilizando o óleo correto, porque ao invés de você estar protegendo seu organismo, você pode estar enchendo o seu organismo de gordura, né? Então a gente não sabe a procedência, dá um medo. Ou às vezes você sabe a procedência, mas o valor, ó, é muito alto. E aí, Vanessa, qual o melhor ômega 3 natural para começar a usar hoje na minha casa, que eu posso fazer assim em 5 minutos? Acho que você já ouviu falar, eu já vou falar de cara qual é. E se você gostar, você fala, Vanessa, gostei que você falou logo de cara, tá bom? Então tá bom. Aqui ó, linhaça triturada. E eu vou te explicar o porquê que ela tem que ser triturada, tá bom? Até fiz aqui hoje uma colinha pra ver se eu tô falando todos os passos a passo, porque é o que acontece. Eu vou falando as dicas aqui, depois eu esqueço de falar alguma coisa, a pessoa pergunta, mas como usa? Qual é a quantidade? Onde eu faço? Então hoje, para não acontecer isso, eu coloquei aqui. Então tá bom? Se você vê olhando aqui é porque eu coloquei para realmente você não ficar sem informação. Então vamos lá. Linhaça, primeiro vamos falar o que tem nela. Linhaça é considerada tanto metabólico primário quanto secundário. Por que assim, primário e secundário? Primário é aquilo que você usa para o metabolismo do seu organismo. Então, por exemplo, tem carboidrato, tem proteína, tem lipídio. Você precisa desses macronutrientes e os micros também para que você possa realmente viver. O seu organismo possa funcionar adequadamente, ter a troca celular e ter todos os nutrientes que ele precisa. Só que hoje o metabólico secundário são, por exemplo, os polifenóis. São nutrientes que tem aqui dentro desses alimentos chamados de alimentos funcionais, que são preventivos, ou seja, protegem o seu organismo. Então a linhaça tem os dois. Olha que bênção, não? É uma bênção. Os remédios de Deus, a farmácia de Deus aí é maravilhosa, né? Então vamos lá. A linhaça é rica em carboidrato complexo. Não fique com medo, porque você precisa ter carboidrato, que te dá energia. É rica em proteína. Quem é vegetariano, né, precisa de uma proteína e não consome carne e fala, eu quero ter mais massa magra, a formação hormonal, você precisa de proteína. A linhaça tem. E também para a formação hormonal e das proteínas em si, você também precisa do quê? De gordura, e a linhaça tem também lipídio. Então nós vamos ter carboidrato, nós vamos ter proteína e nós vamos ter lipídios em proporções ideais, tá bom? 50, 20, 30% de cada uma. Então isso é muito bom porque ela tem bastante, eu vou colocar aqui em cima da mesa. Ela tem bastante conteúdo nela para formação e energia. Mas vamos falar do ômega 3, mas peraí, antes de eu te falar o que a linhaça tem mais. A linhaça, ela, como eu disse, é um alimento funcional, porque alimentos funcionais, eles são hoje vistos como alimentos preventivos, tá bom? Além de nutritivos, eles vão prevenir, principalmente são anticancerígenos. Então, assim, eles têm muito, antioxidantes, eles renovam, tem uma renovação celular, eles protegem o seu organismo. E hoje em dia nós estamos vendo vários alimentos que têm essas propriedades, que hoje eles estão encontrando, né, essas propriedades. E o melhor de tudo, não é industrializado, assim, né, é um alimento que passa pelo processo de industrialização em relação à trituração, retirada aí da casca, por exemplo, mas ele não é industrializado, então ele é um alimento natural. Então isso é muito bom para nós. E vamos lá. O que a linhaça tem? A linhaça tem polifenol. Nesse caso, polifenol aqui são as lignanas. Isso, Vanessa, lignana. Lignana é um fitoesteroide, funciona, imita, olha que importante, imita o estrógeno. E você sabe que o estrógeno é um hormônio, principalmente no ciclo aí da mulher, quando a mulher tem a primeira menstruação e antes da menopausa, está o que em alta. Mas quando entra na fase da menopausa, o estrógeno baixa, a mulher vai ter que ir lá fazer reposição hormonal. E hoje muito já se sabe do problema em relação ao câncer e à reposição hormonal. Então a gente foge da reposição hormonal nessa questão de medo, não é verdade? Só que a linhaça, ela dá essa equilibrada porque ela imita o estrógeno e ela então é preventiva em relação ao câncer, principalmente de colo e de mama. Então, minha querida amiga, você já deveria estar usando a linhaça desde já, entendeu? Se você não faz uso dela, já coloca no seu dia a dia, porque ela é importantíssima, tá? Então, ela tem esse poder, ela tem essa
limitação importante o seu corpo identifica. O pior é quando o nosso corpo não identifica um alimento. Normalmente quando eles são industrializados, quando eles são aí manipulados, né, para trazer para o seu organismo o mais próximo possível, o seu organismo não reconhece, mas alimento natural o seu organismo reconhece. Então isso é as bênçãos do Senhor. Então ele traz aí, o seu organismo reconhece, pega os benefícios. Vamos lá, ela é fibra. E fibra ajuda o quê? Linhaça é um remédio aí, né? Um alimento laxativo. Então o seu intestino vai funcionar. E também auxilia na digestão. Então é muito importante para você. E você sabe quando você tem uma boa digestão e um bom funcionamento intestinal, você também, olha aqui onde eu coloquei. Eu acho que agora, eu espero que não que o som tenha pego, porque eu coloquei lá atrás, mas vamos lá. Ai, gente, vamos lá. Você sabe que quando, eu vou colocar mais aqui embaixo, que quando ela tem um bom funcionamento intestinal, o que acontece? As vitaminas, elas são absorvidas principalmente pelo seu intestino. Então, se você não tem um trânsito intestinal bacana, um processo digestivo bacana, você perde muitas vitaminas. E as vitaminas, elas são percussoras para uma boa formação hormonal, uma boa formação das proteínas, tá bom? Elas auxiliam, por exemplo, na renovação celular aí da pele, do rosto, do cabelo. Então, você precisa ter as vitaminas de forma adequada. Então você vai lá, faz suplementação porque você não tem a quantidade de vitamina adequada no seu organismo. Mas na realidade você não tem porque você não está absorvendo ela bacana, porque você tem um problema intestinal. Então você vê, a linhaça ela vai dar uma regulada nisso aí, porque ela é laxativa, vai fazer com que as toxinas vão embora e você possa absorver melhor, o seu organismo pode ter essa absorção melhor dos nutrientes. A linhaça eu coloquei lignanas, coloquei o polifenol, ó, não falei pra vocês que eu tenho que ver aqui. Vitaminas, vamos lá. A linhaça tem vitamina B1, B2, vitamina C, vitamina E. Vitamina E é ótimo pro processo da pele, renovação celular. Nós precisamos, a linhaça é rica em minerais. Sim, a quantidade de minerais não se destaca tanto quanto a quantidade de outros alimentos que eu falei pra vocês, mas ela tem fósforo, ela tem ferro, ela tem zinco, ela tem potássio, ela tem magnésio. Então você percebe que, vamos lá, o potássio ele equilibra, né? Ele vai equilibrar o que? O sódio, não é verdade? Então a gente precisa do potássio. Então, quando você tem esse equilíbrio do sódio, eliminando o sódio que a linhaça elimina auxiliando aí o processo renal, esse sódio do organismo, você vai equilibrar se você tem problema o quê? De hipertensão. Ó, que bacana. Então você vai ter também um funcionamento das artérias, uma limpeza nas suas artérias. Olha que legal. E todos os minerais que eu acabei de falar para vocês, eles têm que passar pela corrente sanguínea, pelas nossas veias aqui. Então, para que eles possam ter uma função correta no organismo e um equilíbrio. Quando você não tem um equilíbrio bacana, você pode ter problema de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Você sabia que a linhaça ela auxilia aliviando aquelas cólicas intensas? Ela auxilia aliviando as cólicas intensas. Então você precisa realmente que esses minerais possam fluir bem aí nas suas veias, nas suas artérias, né? Então vamos lá. O que ela tem mais? Já falei de minerais, vitaminas, fibras, já falei de carboidrato, deixa eu ver, já falei que é um alimento funcional. Lembrei aqui, vamos lá. Lembrei. A linhaça, agora vem a parte principal, que eu falei que ela é ômega 3, né? A linhaça, ela é ômega 3. Principalmente o ALA, né? Ácido alfa-linoleico. Então, ela vai pegar principalmente não, o ômega 3, né? Um dos ácidos que o nosso organismo precisa. Ela vai pegar esse ácido e ela vai transformar esse ácido em EPA ou DHA, tá bom? Que são os ácidos graxos ativos do nosso organismo. A linhaça tem mais ômega 3 do que o salmão. Verdade, a gente acha que não, né? Porque a gente fica pensando assim, peraí, mas eu preciso de ômega 3 de cadeia longa, significa que meu corpo vai ter uma melhor absorção da cadeia longa. Só que o nosso corpo, ele transforma ômega 3 de plantas e sementes. Só que plantas e sementes normalmente
são de cadeias curtas, pouco ômega 3, então você teria que consumir muito. Só que a linhaça, quebrando, ela é a exceção da regra, quebrando isso, dentro do mundo vegetal, a linhaça tem muito ômega 3. E ela tem mais que o salmão, mesmo sendo de cadeia curta. Então, ela tem em torno, se eu não me engano, de 100 ml de óleo de linhaça, por exemplo, ela tem 50 gramas de óleo de ômega 3. Já o salmão, mesma quantidade de óleo, salmão 100 ml, tem em torno de 16 gramas. Olha que interessante, quanto ômega 3 não tem a mais na linhaça. Então você pode usá-la tranquilamente. E o ômega 3, ele é assim no seu organismo. Você tem alguns ômegas, 3, 6, 9. O 3 e o 6, eles têm um equilíbrio perfeito. Nós precisamos de um pouquinho mais de 6 e um pouquinho menos de 3. O 3 é o anti-inflamatório e o 6 é o inflamatório. Olha que interessante. Só que a gente precisa de um pouquinho mais do 6, não muito mais do 6. E nós temos muito mais do 6, então nós vivemos inflamados. Então é mais ou menos assim, ó. 1 ômega 3 para 3, 4 ômega 6. Em torno aí as referências. A linhaça em sua composição, ela tem exatamente isso. 1 ômega 3 e 3 ômega 6. Então ela tem 1 por 3. Isso é ótimo. Por quê, Vanessa? Porque isso produz a prostaglandina. E o que ela faz no seu organismo? Ela é anti-inflamatória. Então você quer um alimento anti-inflamatório porque você vive inflamada. Por isso que tudo funciona no seu organismo quando você não está inflamado. E tudo não funciona no seu organismo quando você está inflamado, né? Então, se você quer um alimento anti-inflamatório para tudo funcionar de forma adequada, coma a linhaça porque ela tem a prostaglandina. E a prostaglandina é anti-inflamatória, tá bom? Então, ela vai te trazer esse equilíbrio no corpo. Olha que legal! Protegendo o seu corpo, por isso que é anticancerígena, por isso que é antioxidante. E como que você poderia usar, agora, a receitinha? Como que você usa a linhaça no seu dia a dia? Como que você pode colocar? Você vai encontrar muito assim, ó. Eu mesma escrevi no meu blog colocando assim: você pode triturar e colocar no meio de bolos, no meio de pães, no meio de biscoito. Eu faço isso. Eu coloco no meio do arroz quando eu vou cozinhar, eu coloco no meio do feijão quando eu vou cozinhar, eu coloco no meio do pão. Mas além disso, ela tem que estar triturada. Eu prefiro a linhaça do que o óleo, tá bom? Mas por quê? Porque eu acho que tem mais benefícios em relação a fibras e outros componentes, não só o ômega 3. Então, você tem que triturar a linhaça. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó, a minha tá triturada. No liquidificador mesmo, você vai e tritura. Eu trituro um monte de linhaça. Eu compro a marrom, porque a diferença entre a marrom e a dourada é muito pequena. A linhaça dourada, ela é mais suave. Então, para quem tá começando a comer linhaça agora, beleza. Só que ela é mais cara. E a linhaça marrom é mais barata, só que a casca é mais resistente, mais forte, mais dura, sabe? Então, o sabor é mais intenso. Bem, você tritura, porque se você comer ela sem triturar, você vai ter as fibras. Só que não vai ter todos os benefícios que nós falamos aqui. Agora, se você triturar, você vai ter todos os outros benefícios. Principalmente, lógico, aí, os ácidos, né? Que nós acabamos de falar. Então, você tritura a linhaça. Se você for comprar e quer conservá-la mais tempo, você coloca na geladeira e deixa lá congelada, que ela não gruda, a semente não gruda. Mas depois que você triturou, você coloca no freezer, então. Semente no freezer, se você mora num lugar muito quente. Triturou, põe na geladeira. E aí ela dura até mais, mas assim, o ideal 3 meses, tá bom? Triturada. Aí você coloca num pote pequeno, como eu coloco aqui, e você usa. Então, vamos lá. Vamos falar para não ficar muito extenso o vídeo. Você triturou a linhaça, você pega uma colher. O ideal é consumir 2 colheres de sopa diariamente para que você possa ter todos os benefícios todos os dias, sabe? Não tem mais data, quando eu paro. Não, come diariamente a linhaça. 2 colheres de sopa. Você pode pegar uma colher e colocar na água de manhã e beber, e outra colher e colocar na água depois e beber. Ou polvilhar em cima das suas... Eu gosto dessas 2 dicas. Tomar com água ou polvilhar em cima das refeições. Do arroz, do feijão. Como você sabe queijo ralado?
você faz igual a linhaça. Beleza? Eu acho que eram essas as dicas aí do melhor ômega 3 que você pode utilizar. Então, se você comprava, se você gastava muito com ômega 3, para agora e começa a consumir linhaça. Então vai aí comigo. Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá bom? E até o próximo.